Donald Trump critica a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil. Saúde é a principal preocupação de eleitores brasileiros. E vamos falar também sobre os votos nulos e brancos, como eles podem influenciar nos resultados das eleições. O Redação Novo Tempo está no ar. Olá, está no ar o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado porque mais uma semana você está aí com a gente. Eu estou de volta, mas a Luíse também continua aqui com a gente. É firme e forte. Hoje substituindo o Leite, a Luíse vai pulando as substituições. Então hoje eu posso falar bastante. Eu já vou agendar aqui a minha. Você pode falar bastante. Hoje a gente espera que você fale muito. Pois é, já prepare o litro da água aí, por favor. E o Hélio ia falar uma coisa ali? Eu ia falar que já vou agendar a minha ausência também. Pra Luíse, mas olha, tem que ser a semana que vem. E tem que ser rápido, é verdade. Se a Suzane aí, ó. Posso ganhar neném a qualquer hora. Otto está aqui, ó. A gente tá a qualquer momento, tem uma ambulância ali fora esperando. Já pensou se agora? Nossa. Prepare os corações. Prepare seus corações. Está preparada, Suzane, para isso? Ai, preparada é uma palavra muito forte, né? Uhum. Mas eu tenho procurado me preparar, principalmente emocionalmente. Claro, na estrutura física, estou fazendo os exercícios e tudo que possa me favorecer para um parto normal. Mas o emocional é o mais forte, né? Vamos lá, né? Tá chegando a hora. Tentar ser a mulher mais forte ali para aguentar o tranco. Muito bom. Minha avó diria que Nossa Senhora do Bom Parto deu uma boa hora. Obrigada, sua vozinha. Posso mandar um abraço hoje, Wagner? Pode, claro. Tá, vou mandar um abraço especial aqui para o Rio Grande do Sul, para uma família muito querida, Sara Oliveira. Ela mora em Jaguari, está sempre assistindo aqui o Redação Novo Tempo. Então, Sara, um beijo para você. O Dioclésio dos Santos, que também é da mesma cidade de Jaguari, no Rio Grande do Sul. Tenho aqui a Miriam Oliveira, ela é de Taquara, no Rio Grande do Sul. A Miriam é muito querida, ela assiste a gente, viu, Wagner? Tá sempre aqui conectada. Que legal. Então, um abraço para você, viu, Miriam? E também para Goiás, Iranda e Simeão, que moram em Montevidéu, no interior de Goiás. Esse é o nome da cidade mesmo, viu, gente? Montevidéu. Já morei lá, inclusive. Então, a Iranda e o Simeão, um grande abraço para vocês aí em Goiás. Eu já começo com ciúmes, porque pegou Goiás, puxando para o seu lado, Jaguari, puxando para Kelly, a produtora, e Salvador, que é bom, ninguém deu beijo. E eu tenho certeza que um monte de gente mandou um É só você mandar aproveitar aquela câmera é sua, ó. Manda, Loíse. Por favor, eu gostaria de mandar um beijo especial para todos os moradores de Salvador, Bahia. Um beijo especial do fundo do meu coração. E dessa forma decorada. Aliás, só assim, ó, pra gente mandar abraços, a Thaís, que é a nossa produtora aqui do Redação Novo Tempo, fez aniversário essa semana. Thaís, parabéns. Felicidade. Do Pará para o mundo. facebook.com/ntjornalismo, você encontra a gente sempre no Facebook. @ntjornalismo é o nosso Instagram e tem o nosso site também, novotempo.com/jornalismo. Vamos lá para os nossos destaques, Hélio? A gente começa falando sobre a reforma trabalhista que entrou em vigor e desde que ela está em vigor, mais de 112 mil pessoas, 112 mil trabalhadores, eles fizeram um acordo de demissão com as empresas em que eles trabalhavam. Por que isso acontece e o que isso influencia para o trabalhador e para a economia brasileira? O trabalhador acaba achando que está na vantagem fazendo isso, né? Tem muita gente que está insatisfeita com o trabalho que exerce, então gostaria de deixar a empresa, mas ninguém quer sair de mãos abanando, né? Então, algumas pessoas, inclusive, tentam forçar a barra para forçarem uma demissão sem justa causa para saírem da empresa com o direito ao saque do FGTS e a multa dos 40%, mais o seguro-desemprego. E aí, por conta disso, antes da reforma trabalhista, já havia o acordo, né, que era uma coisa considerada ilegal, era uma fraude contratual, quando o funcionário chegava para o empregador e falava, olha, você me manda embora, eu devolvo para a empresa a multa de 40% e fica todo mundo bem, que eu vou pegar meu FGTS, devolvo para você o que você vai gastar comigo e ainda fico com o meu seguro-desemprego. E aí o que a reforma trabalhista fez foi dar uma legalidade a esse acordo. Só que daí um pouquinho diferente, porque o funcionário
entra em acordo com a empresa, fala, você me manda embora, vamos fazer aquele acordo que agora está dentro da lei? Vamos. Aí a empresa paga só metade do que deveria pagar. Então, em vez de pagar 40% de multa sobre o fundo de garantia, paga 20%. E o funcionário não pode sacar os 100% que ele tem ali no fundo de garantia. Pode sacar no máximo 80% do valor que está guardado ali. Mas não pega o seguro-desemprego. Então, não fica recebendo aquele mês a mês ali. E aí, por que isso acontece, né? Uma razão é essa, a insatisfação muitas vezes que o funcionário tem com o emprego, ele quer se aventurar em alguma coisa, mas quer sair com alguma garantia. A garantia é pegar o fundo que ele tem ali. Para a empresa, custa bem mais barato, só tem a metade do custo que teria se tivesse que mandar embora mesmo esse funcionário. Então, para algumas empresas está valendo a pena, porque às vezes o funcionário já não está rendendo tanto, então realmente para ela faz bem. Então, a gente entra em acordo mesmo. Te mando embora, porque para mim você já não está servindo tanto, mas se eu te mandar embora só porque eu quero te mandar embora, para mim é mais caro. Então, fica bom para todo mundo, né? Como diria aquele candidato, fica bom para ambas as partes. Aí, por que isso acontece? Muita gente quer se aventurar, quer investir em alguma outra coisa e tal, quer tentar uma profissão nova, um negócio novo. A economia agradece no sentido de que são 112 mil pessoas de novembro até agosto que sacaram 80% do seu FGTS e colocaram esse dinheiro para movimentar a economia. Então, é a economia girando, isso acaba ajudando de alguma forma. Tem gente que estava com contas atrasadas, então coloca as contas em dia, paga a dívida que já estava lá quase esquecida. Então, isso acaba sendo bom. O outro lado da moeda é que, na verdade, acho que é o mesmo lado ainda da moeda, tá? A outra metadezinha desse lado da moeda é que as empresas tiveram que recolocar 112 mil pessoas no lugar desses que pediram demissão, ou quase todas elas tiveram que realocar alguém aí para esse lugar, porque pediram demissão, mas a vaga ainda existia para a maioria dessas funções, então mais pessoas que estavam procurando emprego conseguiram uma colocação. Então, de alguma forma, isso acabou sendo benéfico para alguma coisa. A coisa girou. Sim. Luíse, seu destaque quer dizer que nós, os brasileiros, somos os que mais acreditam em fake news? Olha. Gente, não entendo isso. Primeiro do ranking! Pelo menos alguma coisa. Então, meu Deus do céu, mais da metade da população acredita nessas notícias falsas que são publicadas por aí, né? Eu acho que aqui todo mundo, nos grupos variados aí do WhatsApp, costuma receber vídeos, correntes com várias dessas notícias falsas. E aí, Sabe o que é interessante? Só um detalhezinho, o Leite não está aqui, mas eu faço parte de vários grupos de WhatsApp que o Leite tá, e aí vem esses fake news. E aí aquela coisa que você já está enjoado, você deixa a coisa, né? Flui. O Leite é aquela pessoa que pega e ele não deixa, ele fala: oi, fulano, é o seguinte, isso é um fake news. E vai explicando todo aquele jeito que nós já conhecemos de André Leite, né? Mas é realmente um bom serviço. Sim. Porque as pessoas, elas realmente acreditam em tudo que chega para elas na internet, né? Inclusive, nessa pesquisa do Instituto Ipsos, um dos diretores, ele cita isso aí que você falou, dessa questão das pessoas não identificarem, não lerem, não buscarem outras fontes confiáveis e já chega... Só replicarem. Só replicarem. Então, isso que o Leite está fazendo, pelo menos, é realmente um bom serviço. Pode ser mais conciso. Pode. Fica a dica, André Leite. Fica a dica. E agora, nesse período de eleição, isso está muito maior. É uma incidência muito maior desse tipo de mensagem. E, inclusive, a mesma pesquisa diz o seguinte, que a fake news está institucionalizada nesse período das eleições, porque partidos políticos, instituições relacionadas a esses partidos, inclusive os próprios candidatos, eles estão nessa jogada aí de distribuir, para distribuir essas fake news para poder derrubar o candidato contrário. E o que na minha opinião, eu acho que isso prejudica a democracia, né? Ver o próprio candidato disseminando mensagens, notícias falsas, o que é que a gente pode esperar de um candidato como esse? E isso, infelizmente, tem sido muito comum. E pelo fato do brasileiro acreditar muito nessa questão da fake news, fica inclusive difícil dele identificar quem é que está montando aquela notícia falsa. Então fica difícil de ter um filtro, inclusive dentro desses candidatos que estão disseminando as informações. Aí aqui a pesquisa diz que eles entrevistaram mais de 20 mil pessoas em 27 países entre os meses de junho e julho deste ano. E o país que é mais
desconfiado é a Itália. Os italianos, eles estão ligados. Então, a dica para você é sempre confiar aqui no jornalismo feito pela TV Novo Tempo, um jornalismo isento, um jornalismo de qualidade, de credibilidade. E isso não é fake news. Olha, isso não é fake news. Agora, por que é que o Brasil é Isso que eu ia tão... falar. por que o Brasil é tão crente nessas Caberiam- mentiras pela internet? A pesquisa fala alguma coisa? Não, a pesquisa não cita muito isso. Fala justamente, o que eles focam é justamente nessa questão da gente não apurar a informação. E nós somos um dos países que mais se utiliza das redes sociais no mundo, né? Então, talvez essa relação. isso tenha uma relação. É. Caberia um estudo e seria muito interessante de analisar, né? Será que também é uma questão de, tipo, a gente é um país emergente, né? A gente está aprendendo a lidar ainda com essas tecnologias, não sei se seria isso. E o engraçado é que, às vezes, até mesmo, assim, nós aqui que estamos comentando, vou falar por mim, quando você vê em um grupo e você observa que é de uma fonte que você considera, assim, bastante qualificada, né, em questões de estudo, de pesquisa, uma pessoa bastante antenada, e que ela compartilha, você pensa, ué, mas será isso mesmo? Eu não sabia disso. Então, isso é verdade? Né? Então, eu imagino que isso aconteça com as pessoas, porque elas recebem de fontes que elas julgam, assim, ser confiáveis, né? Uma pessoa estudada, uma pessoa, né, que está ligada aí nas notícias e acaba replicando isso. E aí se alastra. Eu Assim, acho que... Desculpa Pode te cortar, falar. em outras edições aqui do Redação, a gente inclusive já discutiu isso, essa questão da conscientização política das pessoas, assim, ter aquele engajamento politizado mesmo. Isso. Então, quando você lê uma notícia e aí você não apura, você não tem o cuidado de ver que site que é, ou então confirmar em outros canais, aí fica complicado e não é um costume mesmo, o que eu acho que é o grande lance tem o nosso uso das redes sociais, que a gente faz muito uso, e as fake news, elas são muito disseminadas, principalmente pelo Facebook, né? WhatsApp também, mas Facebook. E tem a coisa da gente estar tão polarizado em ideias e defendendo tanto essas ideias que o povo brasileiro tem defendido, né? Um defendendo e atacando o outro lado. Então, a fake news tem muito disso, né? De você gostar daquela notícia e aí você não está preocupado em saber se é verdade. Você está preocupado em defender aquela ideia e acaba apresentando como verdade. Então, e de acusar o outro, e né? acusando o Porque, outro ainda. pelo menos para mim, eu recebo muitas mensagens falsas que de outros candidatos. Eu já sei que aquela pessoa tem a tendência para votar em tal candidato. E a maioria das vezes que ela manda essa corrente é para falar mal do outro, né? Então, e aí vai indo. Suzane, o seu destaque, falando em fake news, vamos falar de Donald Trump. Ele deu uma cutucadinha aí sobre o Brasil essa semana. Foi sim. Bom, a historinha começa numa coletiva de imprensa que teve na Casa Branca, ali no início da semana, sobre o novo tratado comercial entre Estados Unidos, México e Canadá. Então, durante a coletiva de imprensa, o jornalista perguntou sobre as relações comerciais com a Índia, e daí ele mencionou que é um país que tem, assim, uma taxação tremenda, né? Inclusive, essa palavra tremenda foi uma palavra dele mesmo, até coloca entre aspas. E ele jogou na hora de responder que o Brasil era um outro exemplo desse tipo de situação, que era um dos países mais duros de negociação e talvez um mais duro, né, entre eles. E daí, obviamente, o governo brasileiro saiu em defesa, dizendo que está aberto ao diálogo com os Estados Unidos, né, para qualquer tipo de conversa sobre algum possível entrave comercial, etc. e tal. E essa conversa gerou até uma divisão entre os próprios especialistas nessa área de comércio exterior. Uma das provas vou colocar uma das provas, porque foi um argumento assim, interessante que o governo brasileiro usou para contradizer o que Trump disse, é que o superávit nesses últimos anos de negociação com os Estados Unidos foi muito mais elevado, né? Então, assim, quando a gente fala de comércio exterior, superávit é quando eu exporto mais os meus produtos do que compro. E nessa negociação entre Estados Unidos e Brasil, os Estados Unidos exportou muito mais produtos para nós aqui no Brasil, né, do que comprou os nossos produtos. Então, nessa negociação, ele saiu em vantagem. E essa seria uma prova de que, olha, não temos um problema assim de negociação, né? Mas de que o Brasil seria um dos países mais duros, talvez Donald Trump tenha razão. Mas há quem diga que ele quis realmente só dar uma cutucada no Brasil e dar uma aparecidinha, que nem é tudo isso que ele diz.
A gente vai para o intervalo agora, na volta a gente fala sobre as eleições e o provável aumento no número de votos nulos e brancos. Redação volta já.